Boa tarde para todos. Uma boa e graciosa tarde para todos. O Senhor te abençoe e se glorifique a si mesmo através da sua vida em nome de Jesus. Pai, abençoamos o seu nome e te glorificamos. Obrigado por aquilo que o Senhor é no céu, o que o Senhor é na terra, o que o Senhor é para a sua igreja, o que o Senhor é para cada um de nós individualmente. Pedimos-te, Senhor, que hoje veremos a sua presença em cada vida. Derrama o seu poder em cada um. E as coisas que parecem impossíveis, inacreditáveis, faça em cada vida. Guia-nos, Senhor, grande Jeová. Confiamos em ti. Deleitamo-nos em ti. O Senhor nos guia todos os dias, até que o Senhor venha no último dia e atravessarmos e te vermos cara a cara. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus, oramos. 1 capítulo 3, 1. 1 Coríntios 10, 1. Ora, irmãos, ora, irmãs, irmãos, ora, igreja, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. 3. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. 4. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Estamos considerando o tópico que nos diz a grande provisão de Deus, como Deus guiou a congregação dos filhos de Israel, desde a terra do Egito até a terra da promessa. Eles eram um povo escolhido, povo peculiar. E Deus lidou-se com eles de um caminho divino para lhes liderar em todo o caminho. Era uma escolhida congregação no meio da diante da nuvem, diante do mar, para a terra da promessa. É muito importante para a igreja considerar. Congregação do Senhor. É muito importante para o líder, para o pastor, para o guia, que tem que lembrar-se que Moisés gastou 40 anos no deserto. Esteve na parte oeste e na outra parte norte-sul. Ele tinha conhecimento-chave. Tinha o conhecimento sobre ir daqui para lá,
Tinha tudo nos seus dedos. Deus podia dizer: você conhece o caminho, você conhece os passos, leva eles direto para a terra. O conhecimento de Moisés sobre o oceano foi deixado de lado e Deus liderou a congregação dos filhos de Israel por ele mesmo. Um grupo poderia ter levantado para estudar a geografia, a peculiaridade do próprio percurso do Egito para a terra da promessa. Um grupo poderia lhes direcionar e lhes guiar, colocando o mé na sua boca e gritando, dizer: sigam, sigam o caminho. Não. A liderança, a guiação do povo de Israel não foi deixado na mão da comissão. Deus ele mesmo levantou a nuvem, o pilar da nuvem, o pilar do fogo. O Senhor lhes liderou. O Senhor sabia. Haverá tempo que vão precisar de descansar, depois de andar. Não foi deixado na mão de Moisés ou na mão de uma comissão. Acho que precisamos de descansar agora. Faz lá um anúncio. Vamos parar aqui para descansar. Mesmo isto estava nas mãos do Senhor. Quando a nuvem parou, sabiam, é o tempo de construir as tendas, é o tempo de pararmos a jornada antes de nos movermos. E quando eles tinham que levantar, começar a mover-se, não foi deixado na mão daqueles entrevistadores. Acham que estamos prontos para sair agora? Já descansaram o suficiente? Já estão prontos para sairmos deste lugar para o outro? Não questionou estas pessoas, esses vasos com uma natureza fraca. Será que estão prontos para se mover? Os movimentos e o progresso. O avanço da congregação dos filhos de Israel não foi deixado na mão das pessoas para decidirem. Deus levantou o pilar da nuvem, o pilar do fogo, para lhes mostrar o caminho, para lhes liderar no caminho, até chegarem ao lugar que Deus prometeu-lhes. É assim na igreja. Quando Cristo estava aqui, tinha os apóstolos e discípulos. 12 apóstolos e multidão de discípulos. No meio deles, escolheu 70. No meio dos 70, escolheu o lugar para ir, o tempo de partida não foi deixado na mão de algum. Para liderar a igreja sobre esta rocha, construirei a minha igreja. Não é a igreja de Pedro, não é Santo Paulo, a igreja de Santo Paulo. Nesta igreja construirei. Ele diz que nesta rocha edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Não havia comissão, apóstolo Paulo, entre os discípulos. Lidera-nos. Cristo liderou. Ele é o guia.
Ele é o líder. Quando nos salva, Ele não diz, fiz minha parte de te salvar. Agora, siga os outros para te guiarem. Eu vou esperar de ti de um outro lado, no fim da jornada. Não. Ele diz, não te deixarei. Não te abandonarei. Salva e Ele fica conosco. Quando Ele estava partindo, disse, eu irei mandar o Consolador. Era muito difícil para os tradutores da Bíblia de grego para inglês para descrever a palavra guia, confortador, o companheiro que lida. E ele vai vos guiar para a verdade, pela verdade, diante da verdade. Então, o guia da congregação do Senhor não é liderado, não é deixado na mão de um homem ou de um grupo ou de uma comissão. A congregação escolhida no meio da multidão por volta do mar para a promessa prometida. Versículo 11. Essas coisas todas aconteceram como figuras, estão escritas para aviso nosso, para nossa instrução, para quem já são chegados os fins dos séculos. Três coisas veremos aqui. A guiação propositada dos santos para a terra prazerosa. 2. A guiação preciosa do servo justo à terra prometida. 3. A guiação prometida através do mar vermelho do Deus proeminente. Senhor proeminente, Cristo proeminente, o guia protetivo. Cristo está sempre presente. E não só em teoria, não só em doutrina, mas de forma prática peculiar. Cristo presente na sua igreja de forma proeminente. Não há homem, não há Pedro, não há Paulo que tem que ser proeminente na igreja. Que sempre vamos dizer, está onde, está onde, está onde? Porque nós não podemos viver a vida cristã sem Ele. Não podemos tomar nenhum passo sem Ele. Não podemos progredir sem o Paulo proeminente. Não, nada disso. Ele diz que eu sou o menor no meio dos santos. Ele aponta a atenção da igreja para voltarem para Cristo. Cristo presente na igreja, preeminente na igreja, Ele é preeminente na igreja e na vida de todo cristão. É o guia protetivo para o mar vermelho, porque Ele dá a palavra, mostra o caminho e transforma a nossa vontade e seguirmos a sua guiação
para o céu. Ele é presente na nossa vida, preeminente na nossa vida e preeminente. A guiação propositada dos santos para a terra prazerosa. Êxodo 3, 21. Êxodo 3, 21. E o Senhor foi diante deles. O Senhor foi diante deles. Quando vir o sangue, passarei acima de vós. No capítulo 12, mas não deveriam ser salvos e permanecer lá. Foram salvos por um propósito, para saírem daquele lugar e se moverem para o lugar de destino. E para se moverem, o Senhor somente, por Ele mesmo, o Senhor foi e o Senhor já adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. 22. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Às vezes, quando alguém de um mês, um ano, 10 anos, a familiaridade de estarmos juntos, de andar juntos, o coração natural. Eu quero uma mudança. Eu preciso ver alguém mais. Eu acho preciso de estar com uma outra pessoa, porque ele está cansado de ver aquela pessoa durante esses anos todos. Os filhos de Israel nunca cansaram-se da pilar do fogo e o pilar da nuvem. 40 anos. Não poderiam viver sem a guiação celestial, não podiam viver sem a guiação que podia lhes liderar todos os dias para a terra prazerosa. 3 coisas. 1. O guia fiel através do pilar de nuvem. 2. Os passos fiéis. E o último ponto, o terceiro é o guia final na pessoa de Cristo. 1. O guia fiel através do pilar de fogo, do pilar da nuvem. Números 14, 14. Eles iriam dizer isto para os habitantes daquela terra. Ou que o Senhor agia no meio do povo. Números 14, 14. E dirão aos moradores desta terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, de cara a cara. Ó Senhor, lhes apareces que tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles.
Que tipo de líder eles tinham? Que não podia guiar por ele mesmo. Que tipo de nação é esta? Estavam admirando as outras nações. Não havia uma outra nação que tinha um pilar da nuvem, um pilar de fogo, guiando-lhes. E as pessoas não gostam dessa peculiaridade. Quando os amigos comentam, estamos a ouvir que vocês estão a ser guiados por uma nuvem. Pessoas não gostam de ver algo peculiar. As pessoas ouvirão e dirão: estás no meio deste povo que de cara em cara, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem, não nuvem de Moisés, não opinião de Moisés, não opinião de alguém, que a tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Neemias 9. Neemias 9, 12. Neemias 9, versículo 12. Além disso, tu os guiaste de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. 19. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. É o que ele tem nos dado agora. A Bíblia. Você vê. Esses filhos de Israel não poderiam possuir a nuvem um a um. Eram muitos, quase mais de milhões, milhares deles juntos. A nuvem estava lá em cima, numa distância. Cada um podia vir. Agora, vivemos em diferentes nações, diferentes cidades, viemos de casas diferentes, nos deu algo mais que um pilar de nuvem, nos deu algo mais de um pilar do fogo, chamada a Bíblia, que está nas nossas mãos. A guiação está aqui, o conselho está aqui, as diretrizes estão aqui. Não levou deles o pilar de fogo, o pilar de a nuvem por 40 anos. Ele não tomou a palavra de nós. 2. O guia lhes deu a palavra. Visto o pilar, era para lhes guiar no caminho e não havia nenhum passo, não havia uma autoestrada e não havia um outro caminho que as pessoas tinham caminhado para chegar na terra da promessa. Fisicamente, tinha que lhes liderar, tinha que lhes dar aquilo que é
o guia moral, para que ao lhes guiar, então lhes guiou, assim que lhes guiava, também tinha que lhes guiar moralmente. Esse é um guia que falha nos passos dos seus mandamentos. A sua palavra é o guia para os meus passos. A palavra é a lâmpada para os meus caminhos e a luz para o meu coração. Salmos, versículo 130 no Salmos 119. Os conhecimentos da sua palavra me dão a luz. O pilar da nuvem estava fora deles, de forma externa. Mas agora, o que tinha que lhes guiar dentro, nos seus corações, porque fora do coração vem todos os pensamentos da vida, da maldade. Esta palavra tinha que agora estar dentro deles. O pilar fora, a palavra dentro. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. João 16. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Dizer, pastor, já li antes este versículo, sabia antes. Se soubesses antes, por que não seguiste? Por que não fizeste? Eu até ensinava aos outros, ensinava bem. Por que não praticavas? Tens um desafio e a primeira coisa que vem na sua mente, quem vê, quem vai encontrar-se com o seu coordenador. O coordenador, ele está ali a organizar coisas físicas e a organização dos encontros. Agora ele tem que coordenar também a sua própria vida, a assumir o lugar do Espírito Santo. Algumas pessoas não podem ir para a próxima porta, a não ser que vejam a substituição do pilar da nuvem, ou a substituição do pilar do fogo, ou a substituição do guia, que é o Espírito Santo. Não podem dar uma simples decisão, não podem orar uma simples oração, não podem tomar nenhuma decisão. Primeiro tem que ir ao encontro de uma outra pessoa, um ser humano presente, proeminente, que eles acham na vida deles. Não é a coisa certa. Isto nos desvia, nos faz desviar. E pessoas que vão te liderar, elas mesmas, não sabem guiar-se a si mesmas. Eles não sabem como se submeter à guiação do Espírito Santo. E corremos para eles, corremos para ele. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido
e vos anunciará o que há de vir. Os conselheiros humanos podem morrer ou ficar doentes. E toda a vida da igreja agora pertence a essas pessoas. Mesmo se não formos ir ter com eles, vão admirar-se. Todo mês passado, não te vi. Será que você não foi para algum lugar? Não fizeste nada? Não precisaste de tomar alguma decisão na sua vida? Não vieste ter comigo? Porque esperam que vocês sejam sempre crentes, bebês na vossa vida para sempre. Vocês são os bebês deles que têm que carregar. Eles são assim e você também é assim. Então o conselheiro e você ficam ligados por essa mentalidade de pessoas que abandonaram as escrituras, abandonaram a palavra e abandonaram o Espírito Santo. Eles falharam. 3. O guia final na pessoa de Cristo. Quem pode nos liderar melhor é o nosso Salvador. Nos salva por um propósito. Essas outras pessoas nem entendem como você foi salvo, como foram salvas, que passado você tinha que seguir. O que eles querem fazer é tomar a sua vida e dizer a ti: eu sou fulano de tal e tal. Agora você é minha propriedade, eu te pertenço. Entenda, eu sou pastor. Não é só um pastor, o seu Salvador que morreu por nós. Por que às vezes o que nós lemos não seguimos? O que a gente canta não seguimos? Guia-me, ó grande Jeová. Você canta essa canção? Qual a última vez que foste guiado pela vontade desse grande Jeová? Agora precisa de entender que o final, que não falha, fiel, guia na vida do crente, na vida da igreja local, é o Senhor Ele mesmo. Atos capítulo 3, 22. Atos 3, 22. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Atos 3, versículo 22. Há problemas no mundo. Em muitas casas, em muitos casamentos, havemos de ir para onde? Havemos de ir se encontrar com quem? No mundo existem conselheiros de casamentos. Este é o grande problema das pessoas. É isso que traz esses tipos de conselheiros, esses tipos de professores, dão-lhes chance para fazerem dinheiro, porque as pessoas não avaliam. Que aquele que é aconselhador de casamento, nem ele consegue gerir a sua própria família. A mulher dele também já lhe fugiu. E ele levou a segunda mulher ou terceira. Mesmo assim, está casado. A família não está acertada.
Então, são profissionais de aconselhamento de casais. Às vezes, na família cristã. Estou falando de família cristã, famílias de Deeper Life. Tem problemas. Não deveríamos ter ouvido na sua vida que se tivesse casado de acordo com a sua guiação e viverem marido e mulher de acordo com a guiação e fazerem tudo dia após dia de acordo com a sua guiação, não deveriam ter ou agir mesmo esses problemas de família dos casamentos. Mas agora o problema está lá. Em vez de vir ao nosso guia que não falha, até vamos fora. Sabe, essas pessoas que a gente vê lá fora, talvez você está ouvindo uma mensagem online, alguém diz algo e alguém lá aceita, introduz-se a si mesmo esta pessoa. Eu sou o guia do casamento. Então, eu estava à procura desse tipo de conselheiros. Você não estava à procura disso, porque o guia está aí consigo na sua mão, na sua Bíblia. Está ali na sua mão. Ele nos diz: um profeta, o Senhor teu Deus levantará um profeta entre os seus irmãos, como a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta, refere-se a Jesus, não se refere aos profetas da nossa terra, seja quem for, ou nas mídias sociais. Profecia do novo ano. E pessoas que não pensam. Todas as profecias do ano passado não foram cumpridas. Olham para a situação da nação. Isto está acontecendo. E eles fazem as conclusões lógicas. Que com todos esses eventos no país, e a conclusão lógica é, trazem como profecia. Aquele vai ganhar isto, aquele vai ganhar isto. As pessoas, em toda a sua vida, o que estão à procura, se verem alguém que carrega a Bíblia, salvo ou não, fala-me uma profecia antes de você ir. Fala a palavra da minha vida. Cristo não colocou a palavra na sua vida. No Espírito Santo, naquilo que você lê, na palavra imutável. Ele não coloca a palavra na sua vida a dizer que toda alma que não escutar esse profeta, avalie a sua vida. Há área na sua vida que você nem consulta Cristo, a palavra de Cristo, nas suas ações. Por isso, algumas pessoas agem da mesma maneira, todo dia, todo mês, todo ano. Não importam-se. Desde o ano velho até o novo ano. Mas fazem a mesma coisa. Será que Cristo fala para essas pessoas? Se Cristo estivesse falando com eles, será que escutam?
Será que obedecem? Será que eles respondem? A palavra do nosso guia pergunta-se a si mesmo. Deixa essa pergunta consigo. Será que está escutando? E acontecerá que toda alma, todo cristão professa, todo israelita que não escutar esse profeta será exterminado de entre o povo. 24, versículo 24. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falarem, também anunciarão estes dias. Tem que ser uma grande preocupação. Há profeta que diz isto, diz aquilo, avalia. Eles não escutam a Cristo. Não conhecemos mais Cristo por ser um profeta. Este profeta. Construíram as suas imagens. Alguma dessas coisas que colocam aí. O profeta falou. O profeta está falando. Todos os profetas, no meio de todos os profetas existe um profeta. Em todos os profetas existe, Deus apontou profeta que disse, também anunciaram esses dias. 25. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Primeiro, palavra Cristo. É a razão o que Cristo veio fazer. O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob, levantou a ele e mandou a ele te abençoar. Tens que encontrar que esses tais profetas, quantos deles vêm na nação, nas pessoas da nação? Quantos vêm com os seus pecados e iniquidades? E todos esses guias, todos esses conselheiros, eu te desafio, vasculha eles, veja eles. Colocam a sua família nas mãos deles. Colocam a sua esposa nas mãos deles. Colocam seu marido na mão deles. Estou te perguntando, quantos deles, desses guias, profetas, conselheiros, já tiraram o seu marido da iniquidade? Quantos deles? Quantos tornaram a sua esposa mais santa, santificada e lhe desviaram das suas iniquidades? Estas pessoas todas que querem que você substitua Cristo com eles, quantos deles fizeram algo próximo? Quantos deles
fizeram pessoas se desviarem das suas iniquidades. 2. O guia precioso, justo servo, a terra prometida. 3 coisas, vamos ver. 1. O pilar do fogo diante da congregação fiel. 2. O poder do fogo consumindo. 2. O fogo pentecostal para a consagração no rebanho. O pilar do fogo diante da congregação dos fiéis. Ao olhares o que Deus fez, vais descobrindo no Salmo 105, 38. Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. 39. Estendeu uma nuvem por coberta, proteção, preservação. No deserto, um fogo para os alumiar de noite. Deu luz. E este pilar. E as pessoas olharam para isto de dia. Pilar da nuvem, de noite, pilar de fogo. Cada dia, durante todos os dias, no deserto. 2. O poder do fogo consumindo os inimigos. Poder do fogo consumindo inimigos. Somos ditos como Números 16. Número 16, 2. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamado ao ajuntamento varões de nome. São os ditos no versículo 33. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro. Corá, Datã e Abirã. Estes que projetaram-se a si mesmos como grandes que a palavra de Deus. Eram notáveis, pessoas de renome, não ensináveis, tão intocáveis, incorrigíveis e que não podem ser úteis. Essas palavras todas. Se você é ensinável, você não vai ser útil. Há homens que a posição sobe na cabeça e se tornam oponentes da liderança, do guia, do povo de Deus, a terra da promessa. Moisés disse a eles: Datã, Corá, Abirã, vinde. Diga ao homem, ele não é um ministro. Para eles, que nós
vai dizer ao homem que nós não aceitamos ser guiados, ser conduzidos, nós não iremos vir. Eram inalcançáveis. Se você é inalcançável, vai se tornar alguém que não pode ser alcançado pela palavra. A sua posição se tornou uma separação entre você e a palavra de Deus. Não diga não tenho mais tempo para ele. Estavam cheios de si mesmos, incorrigíveis, ensináveis, que não eram ensináveis e intocáveis. Você pode controlar o outro, faz isto, faz aquilo, traz comandos para os outros, mas entenda, nós somos peculiares, especiais. Sou intocável. Tá bom? Se ninguém pode te tocar e te alcançar e te ensinar, te deixamos na mão do grande Criador lá no céu. E tudo que aparecia, eles foram embaixo, desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. 34. No versículo 34. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: homens poderosos, afinal choram no clamor deles, intocáveis, inalcançáveis, não se dobravam e não eram ensináveis. E choraram, clamaram, porque diziam: para que porventura também não nos trague a terra a nós. 35. Então saiu o fogo do Senhor. O pilar do fogo estava lá. O Senhor estava lá. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. 3. O Pentecoste de poder para os consagrados no rebanho. O Pentecoste de poder para os consagrados no rebanho. Lucas capítulo 3, 16. Respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse Cristo vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. Atualmente é o Pentecoste que Cristo dá. O Pentecoste que Cristo providencia. O Pentecoste que Ele quer que seja permanente. O batismo no fogo. Ponto 3 aqui. O guião protetivo sobre o Mar Vermelho do Deus proeminente. Israel descobriu, pela presença do pilar de fogo
e o pilar da nuvem. Que Deus estava presente com eles. Sempre que viram o pilar da nuvem, sabiam, não importamos com os moabitas e os seus planos, ou o plano de Balaão, Balaque, ou seja o que os amalequitas podem fazer. Viram o pilar do fogo, o pilar da nuvem e sabiam que Deus está aqui, presente, proeminente e preeminente no seu meio. Três coisas veremos. Os passos da fé adiante por Israel por volta do Mar Vermelho. Pilar do fogo e a fúria contra Egito no Mar Vermelho. 3. O progresso do rebanho, focado no reino, mesmo diante do Mar Vermelho. Passos da fé. Adiante, a fé nos faz avançar. Não perdoar nos faz irmos atrás, ou a descrença. Agora chegaram ao próximo do Mar Vermelho. Os egípcios atrás. Não egípcios quaisquer. O exército armado da cabeça até a planta do pé, com os seus carros. Até o próprio faraó estava atrás. Poderia mandar um exército só, mas ele disse não. É tão importante que eu tenho que seguir. Êxodo 14, 3. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. O Senhor está dizendo para nós, para vos dizer, não temais. Os amalequitas podem vir ao vosso encontro. Não temais. O carro dos egípcios estão a vir contra vocês. Não temais. Mesmo ver o Mar Vermelho em frente. Não temais, não temais. Balaão formaram uma equipa invencível e diziam: Balaão e vem se junta e Balaque se ajuntares, o Israel já era. Não temais, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, aqueles inimigos que se acham campeões, que vocês viram até hoje, e aquelas pessoas particulares, peculiares, que deixam tua vida perplexa, paralisam sua mente, o seu pensamento. Basta você ver a eles. Já não podes pensar bem. Não pode ter pensamentos bons. Quando você vê a eles, você pensa que a minha vida já acabou. E eles se mostram de novo. Mas estou-vos a dizer, este ano será diferente. Porque esses campeões dos egípcios que vistes, nunca mais vereis para sempre. Diga para si mesmo: nunca mais verei para sempre. Balaão, nunca mais para sempre. Amalequitas,
nunca mais para sempre. Aqueles mágicos, quando Arão e Moisés lançaram a rocha, lançaram a vara, se transformou em serpente. E Faraó disse: mágicos, também mostrem o vosso poder. Aqueles poderes deles vão ser consumidos. Nunca mais vereis para eles, sempre em nome de Jesus. 14. O Senhor pelejará por vós. Sabe, estou dizendo que há desafio. Muitas pessoas não acreditam que o Senhor pelejará por vós. Dizem amém para as pessoas mostrar que acreditam. Será que dizem amém para isto? Quando oramos e pronunciamos a promessa, dizem amém. Mas eles não fazem isto. Depois de saírem do encontro, eles começam a lutar por elas mesmas. Querem estar em controle das suas próprias vidas. Não deixam Deus fazer a luta pelo seu povo. Sabe, às vezes algo está lá para ser corrigido. Em vez de permitir o Senhor lutar por si, eu tenho que fazer isto por murmuração, por reclamação, crítica, luta. Eu pensei que vocês aqui pregassem santificação, que pessoas santificadas eram unidos. Afinal, vocês lutam na igreja, vocês lutam no campo, nas vossas assembleias, mas vocês acreditam que podem deixar tudo nas mãos do Senhor. A congregação pertence a Deus, não te pertence. Se há algo por vencer, deixa o Senhor ser o Senhor. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Dê-me um bom amém. 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Obrigado, Deus, por Moisés. Moisés não era medroso da sua dignidades. Senhor, eu já lhes disse para pararem. Há 5 minutos atrás. Agora, de novo. Estás-me a dizer para eu dizer a eles para marcharem. Senhor, salva a minha cara daqueles ali. E afirma o que estou dizendo. Que eles continuem parados para a minha palavra ser afirmada. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Deus disse o que você tinha que lhe dizer. Fiquem parados, verão a salvação do Senhor. Eu não vos disse isso, o Senhor é quem disse. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Que o Senhor nos ajude. Que qualquer coisa que o que você disse, o que você diz, o que fizeste, o que estás fazendo, e Deus vier e disser: jovem, menina, esta é minha congregação. Eu quero controlar a minha congregação.
Tira sua mão daí. Você tem que tirar essa manipulação humana. Agora é minha palavra. Que Deus nos dê a graça de sermos suficientemente humildes para engolir a sua palavra e permitir a palavra de Deus prevalecer. 16. 16. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Pela fé atravessaram. 2. O pilar do fogo e a fúria contra o Egito no Mar Vermelho. Êxodo 14, 19. Quando o mar se dividiu, os filhos de Israel se moveram, Faraó e os seus cavaleiros disseram: o que Israel fez, nós também podemos fazer. Senhor, não é verdade. O que uma nação pode fazer, esta outra nação também pode fazer. Senhor, não trabalha bem assim. Então, assim que Israel passou, egípcios, cavaleiros, sigam. Êxodo 14, 19. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs por trás deles. E o pilar ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era da escuridão para que aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. O pilar da nuvem, o pilar do fogo chegou entre eles, diante de Israel, em frente do Egito. Era luz para o povo de Deus, era escuridão para os inimigos de Deus. O Senhor te protegerá. O Senhor cuidará de ti. O que é luz para ti será trevas para eles. O Senhor lutará as suas batalhas. 23. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até ao meio do mar. 24. E aconteceu que irá acontecer. Toda promessa que ouves vai acontecer. Tudo que Deus prometeu para si vai acontecer. Aconteceu que na vigília daquela manhã,
O Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvorotou o campo dos egípcios. Será que não viram isso? Ele criou-lhes problemas, lhes alvoroçou. Você não será alvoroçado com problemas. Aqueles campeões de maldade, eles vão ser alvoroçados. Esses perseguidores que querem te parar o progresso da congregação de Israel de Deus, eles serão alvoroçados. Não vos perturbe o vosso coração. A perturbação não é para si, é para eles. Se você crê em Deus, não vos perturbe. Se credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas mansões. Se não for assim, vos teria dito: vou preparar-vos lugar para vos tomar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E eu voltarei, vos levarei para que estejam onde eu estiver. Eu estarei lá. Eu estarei lá. O seu coração não se perturbe. Será que viste os egípcios? Mediste os cavaleiros? Viste as suas acusações, os seus orgulhos, os seus poderes? Temeram. O Senhor cuidará de ti. O Senhor cuidará deles e vai lhes colocar onde eles pertencem. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvorotou o campo dos egípcios. 25. E tirou-lhes as rodas dos seus carros. Ele não precisa deixar o seu trono no céu. Assim que ele sentou no trono do poder, o que ele faz é falar a palavra lá, para aqui na terra, e será feito. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos. Eles fugirão. Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles pelejava contra os egípcios. Este ano, o Senhor chegará a um ponto em que os seus inimigos terão que confessar com uma voz alta e audível que o Senhor luta por Israel de Deus. Os seus inimigos pessoais chegarão ao ponto, este ano, terão que dizer que o Senhor peleja por quê? Por Emanuel. E o Senhor peleja por Samuel e a sua família. Que o Senhor peleja por quê? Dê-me o seu nome, quero ouvir o seu nome. O Senhor pelejará por vós. Este ano, o inimigo de Israel de Deus
da igreja de Deus. Ele com voz alta vai confessar e vai dizer que o Senhor peleja por eles. Ele vai lutar por vocês. 3. O progresso do rebanho, focado no reino, no meio do Mar Vermelho. O foco no Senhor, no seu reino. Este ano, esses inimigos todos já foram tirados da sua vista. Todos esses inimigos que andam a se gozar, a se colocar em cima, eles todos cairão por terra. Você tem que ficar firme nos seus pés. Firma-se na palavra de Deus. Novo e Antigo Testamento. Fica firme. A vitória sua chegou. Onde você está? Fica de pé. Sem medo. A sua vitória chegou. Ore. E continue orando. Até que o inimigo confesse que o Senhor peleja por ele, ou por ela, ou pela igreja. Avança. Viva pela fé. Não tema. Seja alguém que dá marcha adiante. Vamos deixar o guia. Se antes substituíamos o guia, o Senhor falou a palavra. A igreja tem um guia. O Deus Todo-Poderoso. Coluna de fogo, coluna de nuvem. E hoje temos